Warmick Hakui, o corpo, a sexualidade feminina e o feminismo do ponto de vista de duas artistas sarruínas. No ano de 2019, as artistas Venuka Evanan e Violeta Quispe fizeram pinturas chamadas Erotismo Sarruino e Warmick Hakui, na qual protestam contra a violência contra mulheres em Sarhui, um povo rural andino no Peru. Em Lima, realizaram essas obras com o estilo e a técnica das placas de sarrua, que são pinturas sobre madeira que se fazem em tal comunidade com várias informações desde o século XIX. As placas de sarrua, até pouco tempo, foram produzidas majoritariamente por homens e poucas vezes falam do corpo, sexualidade, erotismo e questões de gênero. Nos casos em que isso aconteceu, há um caráter normativo e servem para sancionar aquilo que vai contra a ordem da comunidade, com consequências especialmente para as mulheres. Quando Venuka Evanan e Violeta Quispe fizeram esses dois quadros, por um lado, causaram descontentamento entre vários sarruínos, que dizem que as placas só deveriam representar os aspectos positivos da comunidade, e também mudaram a arte contemporânea de Lima, já que essas placas foram consideradas pelo sistema artístico como objetos de, entre aspas, arte popular e como tais eram concebidas como objetos ingênuos ou representativos da cultura andina. Nessa apresentação, vou falar rapidamente sobre o contexto da produção das placas de sarrua e da participação de mulheres nesse campo. Depois, vou falar sobre o trabalho de Venuka Evanan e Violeta Quispe, que utilizam as técnicas e o estilo figurativo dessas placas para representar as experiências das mulheres sarruínas e protestar contra a violência de gênero. Ao fazê-lo, questionam a representação convencional e os significados que foram atribuídos ao corpo feminino em Sarhua, mas também constroem várias perspectivas e desconstrói as perspectivas dos grupos dominantes. Partindo do feminismo descolonial, analiso as formas pela qual essas duas artistas respondem ao discurso hegemônico, não somente do ponto de vista de classe e raças, mas também de gênero. Finalmente mostro como essas duas artistas sarruínas estão desafiando o patriarcado a partir de suas experiências particulares e, a partir daí, contribuem para remodelar a arte contemporânea em Lima. As placas de sarrua são pinturas sobre madeira que se fazem pela população da comunidade rural andina de Sarrua, localizada na região Ayacucho, no Peru. Pelo menos desde o século XIX, os sarruínos fazem essas pinturas por conta da construção de uma nova casa, para mostrar, através de imagens e textos, os membros da comunidade que contribuíram para a construção de tais casas. O motivo principal, então, é manter sistemas de reciprocidade e de coesão social dentro da comunidade. Desde a década de 1960, por conta das crises econômicas, muitos sarruínos tiveram que migrar para outras cidades do Peru, principalmente para a capital, Lima. A partir da década de 1970, alguns começaram a pintar uma nova versão dessas placas, destinadas ao mercado urbano. As novas placas inicialmente representavam cenas da vida rural e da comunidade, e desde meados da década de 1980 começaram a representar temas de injustiça social, guerra interna, como essa série chamada Piracausa, e a vida dos migrantes em Lima também, como a série Êxodo. A primeira exposição de placas de Sarrua em Lima aconteceu em 1975 com pinturas realizadas por Primitivo Evanan e Victor Yucra. No seguinte ano, Evanan criou o atelier, no qual trabalhou com Lucra, Juan Galberto Quispe e Julián Ramos. Em 1982, Evanan, Quispe, Bernardino Ramos e Abibanco fundaram a Associação de Artistas Populares de Sarrua, sobre a qual me referirei como ADAPS a partir de agora, que existe até hoje. Quando a venda dessas placas de Sarrua começou a prosperar, os pintores foram incorporando mais membros ao ateliê, principalmente esposas e filhas. A forma de trabalhar no ateliê consistia que os pintores mais experientes, aqui vemos uma foto da ADAPS, que esses pintores com mais experiência
decidiam quais seriam os temas a serem representados, faziam os desenhos e buscavam imagens. Aqui temos João Alberto fazendo o delineamento das imagens e depois os pintores e pintoras coloriam esses desenhos. Aqui vemos Valeriana Vivanco fazendo agora colorindo e mostrando os detalhes. Aqui Luísa Romani. Na ADAPS, Evanan Quispe e Ramos, com a ajuda dos outros membros do ateliê, definiam em grande medida o estilo e os temas costumeiros dessas placas de Sarwa, que são características até o dia de hoje. Entre esses temas e costumes estão as festas, rituais, trabalhos comunais, trabalhos agrícolas, mitos, histórias e, interessantemente, também questões de amor e casamento. Neles, mostram-se em todas essas imagens, a comunidade de Sarwa como uma aldeia rural ideal na qual a natureza e a cultura coexistem em perfeita harmonia. Se representam conflitos, é para indicar como o problema é resolvido, ou então para mostrar um castigo exemplar. As pinturas sobre esses temas de amor e casamento não são tão recorrentes, e elas permitem que vejamos algumas inflexões e reflexões sobre o corpo, sexualidade e questões de gênero do ponto de vista dos sarruínos. Por um lado, existem somente dois temas, que eu saiba, nos quais são mostrados o corpo nu, e são corpos de mulheres. Por exemplo, pastoras, e eu sinto muito pela qualidade dessa foto, eu retirei do livro de José Fanolte, e eu não tenho acesso a outras fontes dessa imagem, mas de todo modo conseguimos ver aqui pastoras, um grupo de mulheres tomando banho no rio, enquanto um grupo de homens as observa escondidos atrás da montanha. As pastoras estão aqui nuas. Ou então, esse é o segundo caso, Rondai. Aqui vemos um casal não casado tendo relações sexuais e são descobertos pelas autoridades locais. E a única coisa que vemos dos corpos do casal são os seios da mulher. Há também pinturas como Makta Kitanakui, que significa ficar com um homem. Aqui vemos duas mulheres lutando por um homem. Segundo o texto, a que ganha a luta vai se casar com um homem e a outra sofrerá as consequências. Depois temos maltrato. Aqui vemos o castigo a uma jovem que tenta fugir com seu amante sem autorização dos seus pais. Os antropólogos Mari Pratt e Luiz Mediones, nos seus estudos sobre esses conjuntos de pinturas, indicam que em maltrato, e aqui abro aspas, é a mulher que é castigada por conta do fato e não o homem que a leva. Ele está sentado sobre o cavalo enquanto a menina toma uma surra do pai e da mãe. E aqui fecho aspas. Millones contestou essa imagem e várias outras das que eu mostrei e falaram sobre uma entrevista com sarruínos e sarruínas que confirmaram muitos desses fatos representados, mas também disseram que essa questão moralizante está mais presente na pintura do que em outras formas. Em Sarwa, até hoje, todos os pintores de placas são homens, mas em Lima, desde meados da década de 1980, as mulheres começaram a participar dessa atividade. Quando o negócio das placas começou a prosperar, as mulheres começaram a pintar para produzir mais e gerar mais renda. Além disso, pintar essas placas permitiu que as mulheres trabalhassem enquanto cuidavam dos filhos e filhas. Valeriana Vivanco, juntamente com sua filha Venuca Evanan e sua neta Júlia, entraram no ateliê. Luísa Romani, Vanessa Yupari, esposas de outros homens que já estavam no ateliê, entraram e logo também suas filhas entraram. Começaram então a participar das atividades do ateliê. O primeiro ateliê que pertence a uma mulher foi o ateliê de Gaudência Yupari. Depois de seu esposo falecer em 2007, tomou a decisão de sair da ADAPS e continuar pintando no seu próprio espaço. Por outro lado, as filhas dos artistas migrantes, todas nascidas em Lima, ganharam cada vez mais visibilidade e reconhecimento, entre elas, Eunuca Vanan e Violeta Quispe, que seguiram um caminho bastante interessante que as levou a representar a vivência de mulheres migrantes e utilizaram sua arte para protestar contra a violência de gênero em Lima e em Sarhua. Ao fazê-lo, abordaram temas como corpo, sexualidade feminina e assim por diante.
Venuka Evanan, depois de participar por muitos anos da ADAPS, em 2017, decidiu começar a desenvolver os seus próprios temas com base na sua própria vivência. Decidiu não continuar pintando as cenas da Sarhua rural, porque no final das contas ela não tinha nascido nem crescido em Sarhua, e só sabia de Sarhua por conta das histórias que seus pais a contavam. Ela também decidiu não pintar os conflitos sociais relacionados à guerra interna ou à migração, porque ela era muito jovem quando esses acontecimentos aconteceram. Decidiu representar o que via, onde vivia em Lima, e sobre as experiências e o trabalho das mulheres migrantes. Entre 2018 e 2019, realizou obras como O Transporte do Meu Bairro, ou El Aguatero de Mi Barrio, que vem aqui, ou mesmo a série de mulheres empreendedoras sarruínas na cidade de Lima, e aqui vemos duas pinturas como essas. Em 2018, Venuka também realizou uma obra com um significado especial. Pintou seu autorretrato vestindo as trajes tradicionais sarruínas na Feira de Arte Contemporânea Arte Lima, a que havia participado alguns meses antes. Nessa imagem, ela está rodeada por um grupo de obras de arte que de fato estavam na feira. Venuka indica que nessa obra questiona por que suas formas de arte e de expressão, as placas de Sarhua, não se consideravam como arte, e promoveu essa reflexão. Por outro lado, essa pintura também mostra Venuka olhando um autorretrato feito pela artista Rinheta Barsi, de Lima. Venuka diz que ficou impressionada ao ver uma mulher nua coberta de cabelos e perguntou a Barsi a respeito de sua obra. A artista disse que queria falar sobre a liberdade que as mulheres devem ter para mostrar seus próprios corpos como queiram e que não sigam as regras impostas pela sociedade patriarcal. A pintura contrasta duas formas de empoderamento através do corpo. Se para Barsi, mostrar o seu próprio corpo nu, coberto por cabelos, é uma forma de impugnar o patriarcado, para Venuka, que na mesma feira sofreu discriminação por estar com seus trajes sarruínos, apresentar-se na imagem com o traje na feira é sua forma de autoafirmar a sua identidade e protestar contra a discriminação racial e de classe. Mais recentemente, Venuka, inspirada pelo trabalho de outras artistas de Lima e pelo movimento feminista contemporâneo, decidiu abordar a desigualdade, a violência de gênero e a relação específica com as mulheres de Sarhua. Em 2019, produz 3 peças extraordinárias sobre esses temas. A primeira delas é Las Varayuk, que representa um grupo de mulheres sarruínas segurando bastões, que são bastões somente utilizados pelos homens em Sarhua quando assumem o cargo de Varayuk, ou seja, autoridade tradicional. Venuka mostra mulheres como Varayuk. Isso não é algo que exista, mas ela quis representar. Isso para mostrar essas mulheres empoderadas e sugerindo que elas deveriam também ter voz nos aspectos políticos da comunidade. A segunda obra que produz, no mesmo ano, é Rihkari Warmi, Desperta Mulher. Temos aqui 8 bastões pintados. Venuka representa o maltrato que as mulheres sarruínas sofrem nos bastões vermelhos, maltrato pelo seu par. Nos outros bastões mostra cura e a possibilidade de empoderamento das mulheres. Gostaria de mostrar esse terceiro trabalho e aqui vou me deter um pouco mais. Ele se chama Erotismo Sarhua. Para esse trabalho, Venuka entrevistou jovens sarruínas e sarruínos, homens e mulheres, e perguntou sobre suas vidas sexuais. À esquerda do díptico, ela descreve a forma pela qual a maior parte dos homens sarruínos entendem o sexo, sem considerar os desejos dos seus pares, mulheres, e às vezes cometendo inclusive atos de violação. Na parte da direita do díptico, ela descreveu as preferências sexuais das entrevistadas mulheres e a forma respeitosa que elas gostariam de ser tratadas pelos seus companheiros homens. Essa parte do díptico mostra 2 cenas autobiográficas que revelam
a descoberta do prazer por parte da artista, e finaliza, como podem ver na parte superior do slide, com uma cena na qual homens e mulheres sarruínos participam de uma aula de educação social. Um desejo de que Venuca, para que as pessoas possam ter uma vida sexual mais saudável. Passo agora, então, às obras de Violeta Quispe. Ela também começou a pintar quando era criança, ajudando seus pais, Gualberto Quispe e Gualdensia Iupare. Em 2017, quando seu pai faleceu, ela teve que ajudar de uma maneira mais intensa sua mãe e foi descobrindo que queria se dedicar à pintura e foi questionando questões de seu interesse. Em 2018, inspirada pelo trabalho de mulheres artistas peruanas do coletivo Trenzando Fuerzas, começou a produzir pinturas sobre as mulheres sarruínas e contra a discriminação e violência de gênero. Decidiu que queria, através das suas pinturas, dar visibilidade às mulheres e falar a sua própria voz. Como ela mesma disse, precisava se expressar, e aqui cito, estamos aqui, estamos presentes, foi o que disse. 20 de novembro de 2019, o coletivo feminista chileno Las Tesis realizou pela primeira vez a performance pública Um Violador no seu Caminho na cidade de Valparaíso, no Chile. Esse coletivo denunciava a cultura da violação e acusava o Estado e a sociedade em geral pela opressão das mulheres. Nos dias seguintes, a performance se replicou em diferentes cidades do mundo e apareceu nos noticiários. Inspirada por esse ato, Violeta pintou junto à sua mãe Gaudência, e vemos as duas aqui na foto, o quadro Warmi Kehakui, Queixa de Mulher, inspirada pelas imagens que circulam das mulheres que participaram dessa performance. Com essa inspiração dessas imagens que circulam, a pintura representa uma mulher com os olhos vendados, um seio exposto e um pano verde feminista. Esse traje sarruíno que a mulher utiliza alude de maneira específica à violência que as mulheres de Sarrua sofrem, o que é reafirmado pelos textos que estão escritos e que indicam que somente na província de Victor Fajardo, onde está Sarrua, existe um alto índice de violação e a maior parte dessas mulheres são menores de idade. Nos queixamos, nos humilham, nos fazem submissas. O Estado é cúmplice. Além disso, também podemos ver que há um fluxo de sangue entre as pernas dessa mulher. Isso alude à quantidade de mulheres violadas e ignoradas pelo Estado, bem como as esterilizações compulsivas acontecidas durante o governo de Alberto Fujimori entre 96 e 2001, que afetaram principalmente mulheres indígenas e de regiões rurais do país. Em 7 de dezembro de 2019, em Lima, aconteceu a performance Um Violador em seu Caminho. Violeta, Gaudência e Venuca participaram. Além disso, Violeta e Gaudência levaram uma cópia dessa pintura que eu mencionei, Warmi Kehaki. Depois da performance, Violeta produziu esse quadro, Hanmi Kanki Uhayuk, que significa O culpado é você. Aqui, ela se autorrepresenta no ato da performance. Tem a mesma blusa, o chapéu e os adornos sarruínos. Tem os olhos vendados e aponta para quem olha. Como as mulheres durante a performance fizeram. O fundo preto, simbolizador pelas mulheres assassinadas, e as letras vermelhas, o sangue derramado. Há também instrumentos que os homens utilizam para assassinar mulheres. Um terceiro quadro que quero comentar da Violeta é o Ekeka Sarruina. O Ekeko, na verdade, é uma figura masculina. Segundo a crença dos Andes, atrai prosperidade e abundância. Violeta conta que um dia foi a uma loja e pediu um Ekeko feminino. E o vendedor disse que não existe um Ekeko feminino, porque as mulheres trazem má sorte. Então, Violeta decidiu, e mais uma vez eu a cito, criar a sua própria sorte através da igualdade. A pintura mostra a Ekeka segurando nas mãos objetos, que representam, assim, atividades tradicionalmente atribuídas às mulheres nos Andes. No entanto, ao mesmo tempo está fumando um cigarro, que ainda que refira-se à crença
de que com o queco original, de que se colocar um cigarro aceso na sua boca há uma facilidade em alcançar o seu desejo, também é um elemento de contestação, porque na sociedade conservadora, essa atividade não é considerada própria para mulheres. A equeca também leva uma máscara que diz hashtag nenhuma a menos, uma hashtag feminista. E entre os objetos que leva, vemos alguns aqui que têm a ver com prosperidade econômica e material, mas também uma mala, uma mochila que diz travel e viagem, e mesmo a palavra cuyay, que significa amor em quechua, e um livro que diz bolsa de estudos, ou seja, vários elementos que a Violeta considera como elementos de empoderamento à mulher. As pinturas de Venuca Violeta se caracterizam pela citação do corpo, desde uma figuração não acadêmica e por uma ênfase especial na vestimenta como símbolo de identidade, ambos aspectos provenientes da tradição das placas de Sarhua. Os pintores sarruinos em Lima utilizaram muitas vezes as vestimentas para mostrar sua identidade coletiva, mas também para indicar as mudanças identitárias produto da migração. Justamente uma placa da série chamada Discriminação, de 2014, mostra pintores que manifestam aqui um texto que não está aqui, mas que os pintores indicam que são migrantes da cidade de Lima que têm vergonha dos seus trajes tradicionais utilizando roupas industrializadas e importadas, deixando sua identidade e cultura de lado. E aqui fecho aspas. Nessa pintura vemos esse contraste dos sarhuenos em Sarhua, utilizando seus trajes tradicionais e como se vestem quando vão à cidade. No caso de Venuca e Violeta, a vestimenta funciona como uma articulação de identidade mesmo no âmbito urbano. Mesmo nas suas atividades públicas na cidade de Lima, elas utilizam as roupas sarhuinas e assim, através das suas pinturas e da sua própria performatividade, buscam desafiar os papéis convencionais atribuídos às mulheres sarhuinas e mostrar sujeitos femininos empoderados. Além disso, revertem o racismo generalizado sobre os corpos andinos, acrescentado quando utilizam os trajes da sua comunidade de origem para buscar a igualdade de mulheres sarhuinas do ponto de vista da classe, raça e gênero. Tudo isso as fazem do ponto de vista da sua própria perspectiva, que tem a ver com histórias sarhuinas coletivas e tem a ver com sua situação de filhas de imigrantes rurais nascidas nos subúrbios de uma cidade grande e cosmopolita como Lima. Sua perspectiva é diferente da dos seus pares sarhuinos, mas também é diferente das mulheres artistas urbanas de classe média ou alta, como Renieta Barsi, cujo trabalho está representado na pintura que eu mostrei da Venuca. A obra de Violeta e Venuca está marcada por uma identidade diaspórica e se marca por um feminismo híbrido e fronteiriço que se constrói a partir da diferença e da diversidade. O foco no corpo de Venuca e Violeta não questiona somente a representação convencional, os significados que foram atribuídos ao corpo tradicionalmente, mas também desconstroem perspectivas físicas e fixas e exotizantes do grupos de poder que foram impostas sobre os corpos andinos racializados. Dessa maneira, essas artistas não somente tocam em um campo como as placas de Sarhua, que estava majoritariamente dominado por artistas homens e suas perspectivas, mas também impugnaram as questões do campo da arte, associadas ao que se chamava arte popular, para assim produzirem elas obras inovadoras que consideraram como um papel fundamental no desenvolvimento e reconsideração da arte contemporânea.